Bem, hoje nós vamos retomar o capítulo que nós estávamos, que nós não terminamos, que falamos sobre, nós chegamos na 10ª pergunta semana passada, estamos falando do arrependimento, estamos falando das penas que passamos quando nos conscientizamos das nossas problemáticas, daquilo que nos impede da paz suprema, porque nós ainda estamos presos a muitas imperfeições, a muitas tentações, ao medo, aos apegos, à culpa. Então, estas emoções nos fragilizam e nos prendem aqui a um período de aprendizado, onde a consciência do que fizemos é necessária para o arrependimento. Um arrependimento que nós lembramos, não é uma punição externa, é um aprendizado interno, é uma consciência interna, é o despertar da nossa centelha divina, o despertar do nosso Deus interno, que nos sinaliza o caminho a ser seguido. Então nós vamos para a pergunta 1001ª, que fala de um assunto que nós já falamos, é uma pergunta muito próxima a uma que falamos na aula passada, que fala sobre a situação de aproveitarmos aqui a situação material que temos e prometermos a caridade após o desencarno. Então, é muito importante lembrarmos que o tempo que nós temos aqui é o tempo da nossa consciência, da nossa mudança e do nosso aprendizado. É válido deixar materialmente algo para o nosso irmão? Sim. Mas que esta doação e que esta caridade passe primeiramente pela nossa transformação. Então vamos à pergunta. Nenhum mérito haverá em assegurarmos para depois da nossa morte emprego útil aos bens que possuímos? Então a gente vai guardando e fala, quando eu desencarnar, eu deixo para os irmãos necessitados, para os parentes próximos, para aqueles que necessitam. Lembrando que enquanto estamos encarnados, nós estamos usufruindo dessa situação sem o desapego e sem a doação. É válido, vai auxiliar nosso irmão? Sem dúvida. Mas o que seria mais meritório para o nosso crescimento? Não pela avaliação externa, não pelo julgamento do semelhante, porque o julgamento do próximo não pode ser o parâmetro da nossa evolução. Mas para nós tivemos alguma ação, algum movimento interno de desapego, quando nós aqui vivemos a vida normalmente e deixamos ali tudo para depois de desencarnarmos? Não. O que nós podemos dar em vida aos nossos irmãos é o nosso exemplo, a nossa prece, a nossa presença salutar, a nossa irradiação de luz. Essa é a maior caridade que nós podemos oferecer ao nosso irmão. O nosso ouvido, o nosso tempo, o nosso sorriso, o nosso colo, é o que nós podemos oferecer de melhor ao nosso irmão. Mas materialmente falando, também, nós, às vezes, materialmente ajudando alguém, nós podemos trazer a instrução para um irmão, a saúde, né? Não o luxo, o apego, mas nós podemos saciar condições básicas para o desenvolvimento do nosso irmão. Então, que essa ação ocorra enquanto nós temos tempo de estar aqui e podemos ali abrir mão de algo que temos para ceder. Como o óbolo da viúva novamente. Ceder algo que pertence a nós, que nós tiramos do nosso diário para oferecer ao irmão. Então vamos à resposta. Nenhum mérito não é o termo, isto sempre é melhor do que nada. A desgraça, porém, é que aquele que só depois de morto dá é quase sempre egoísta, mais do que generoso. Quer ter o fruto do bem ao trabalho a ser praticado. Duplo proveito tira aquele que em vida se priva de alguma coisa, o mérito do sacrifício, e o prazer de ver felizes os que deram a felicidade. Lá, porém, está o egoísmo, de dizer-lhe, o que dás, tiras aos teus gozos. E como o egoísmo fala mais alto do que o desinteresse e a caridade, o homem guarda o que possui, pretextando suas necessidades pessoais e as exigências da sua posição. Lastimai aquele que desconhece o prazer de dar. Achai-se verdadeiramente privado de uma das mais puras e suaves gozos, submetendo-o à prova da riqueza, tão escorregadia e perigosa para o futuro.
Ouve Deus por bem conceder-lhe como compensação a aventura da generosidade de que já neste mundo pode gozar. Essa resposta é linda, porque fala que além do exercício que nós temos de mudança e de doação e de desapego, a alegria de ver florescer no nosso irmão aquilo que passou por nós. Aquilo que, a partir de mim, gerou um aconchego, um alívio, uma paz, um crescimento ao meu semelhante. Não há nada melhor, não há prazer melhor do que ver o semelhante feliz. Por que que nós ainda não temos essa felicidade? O Cristo voltou à Terra para o seu crescimento espiritual, para o nosso crescimento espiritual e pela alegria que ele teve de poder trazer a nós o nosso crescimento. A nossa felicidade traz alegria ao Pai, aos mentores, aos espíritos mais desenvolvidos. Nós ainda não sentimos tanto essa alegria quando nós proporcionamos algo a alguém, porque ainda nós estamos presos ao nosso sentimento de ter, de sentir. Mas quando nós vamos evoluindo, a alegria de ver o semelhante melhor é infinita. Começa a dar uma paz, não uma vaidade, mas uma paz. Saber que por você alguém cresceu no conhecimento, cresceu na paz, no discernimento, nas conquistas pessoais, na harmonia da família, tudo o que nós fizermos, de acordo com a nossa condição evolutiva, vai nos trazer alegria. Nós, às vezes, não sentimos essa alegria tão grande. Sentimos mais quando é ligado a nós. Quando nós conseguimos, quando nós crescemos, porque ainda estamos num planeta de muito egoísmo. E todos nós ainda somos egoístas pela condição vibracional do nosso planeta. Né? Então, o exercício de fazer a caridade durante a vida é o que vai nos trazer o crescimento e a satisfação, a alegria. Nós já encontramos em muitos irmãos essa alegria de fazer na Terra, de fazer pelo semelhante. Às vezes, a base do seu próprio suor, da sua própria condição material, como a viúva. Nós já vemos muitos exemplos do óbolo da viúva. A pessoa tirar o seu tempo, o tempo que ela tem de lazer, o tempo que ela tem com a família, para oferecer esse tempo ao semelhante que não está dentro da sua casa. Então, quando nós temos esse exercício de sair da nossa situação e ir ao encontro da dor, e como disse Jesus aos seus apóstolos, seguir o caminho do Cristo e da caridade não é um caminho fácil, não é um caminho tranquilo. Se for tranquilo e fácil, talvez ele não esteja sendo bem feito. Ele exige de nós ir além, exige um sacrifício a mais, um degrau a mais, uma paciência que nós vamos desenvolvendo. Então é um exercício. Quando nós pensamos, eu vou fazer a caridade quando me sobrar, eu ainda não estou pensando no meu semelhante. Quando eu vou ajudar meu semelhante, eu vou escutar o meu irmão quando eu tiver tempo, nós nunca vamos escutar, porque nós estamos sempre correndo, ainda mais numa cidade como São Paulo. Então, o que eu vou tirar do meu dia a dia para oferecer ao meu irmão? O que eu posso dispor do meu dia para fazer pelo meu irmão? E muitos aqui deste grupo já realizam isso. Então, que todos nós possamos ter esse tempo para dedicar a alguém que nós não conhecemos, alguém que não consegue nos dar o retorno, alguém que a satisfação virá por sentir que a sua ação trouxe benefício. Tá bom? Pergunta milésima-segunda. Que deve fazer aquele que, em artigo de morte, reconhece suas faltas quando já não tem tempo de repará-las? Basta-lhe, nesse caso, arrepender-se? Nós já falamos sobre essa pergunta na última aula também, ela se repete um pouco. Eu estou próximo ao desencarno, e eu tenho ali um esclarecimento de que as minhas atitudes ainda são egoístas, que eu sou rude com o meu semelhante, eu tenho um esclarecimento que eu deveria ter agido diferente. Claro que vale. Todo despertar é luz, todo despertar é crescimento, não importa o momento em que ele ocorra.
Qualquer consciência que vem do íntimo e nos traz a consciência da mudança é luz, é progresso. Mas como nós falamos aula passada, só entender não resolve. Precisamos entender e rever a energia. Não é castigo. Nós emanamos energias em situações diferentes, antigas, passadas, que geraram problemas, geraram uma atmosfera de pensamentos negativos e radiações negativas. Nós emanamos condições que geraram situações de conflito. Onde nós vamos reparar o que nós fizemos? Reencontrando essas energias, encontrando situações similares a ela, para que eu, não que eu pague ou que eu seja castigada, mas que eu entenda efetivamente o que eu gerei. Né? Então, é a coisa da recuperação. O aluno, ele faz de novo o estudo, não para ser castigado, porque ele não entendeu a matéria. Então, ele estuda, ele refaz a lição, para que ele supere aquela situação. Então, essa é a oportunidade que o Pai nos dá. O Pai é todo amor e toda contenção a nós. Ele jamais geraria uma situação só por punição. Então, todo desafio e toda volta ao passado na dor está relacionado ao cumprimento de um aprendizado não conquistado. Então, vou desencarnar, percebi a besteira? Tudo bem, que bom que nós percebemos. Vai dar tempo nessa encarnação? Se não der tempo nessa, o alto vai me dar uma outra oportunidade numa outra encarnação. Mas como nós já estudamos aqui, pode demorar um pouquinho, né? Pode trazer nesse período até o conserto, até a resolução, culpa, angústia. Então, quanto mais cedo nós estivermos esclarecidos, menos nós sofreremos. Então, que bom que hoje nós estamos aqui, estudando. E é isso que nós temos que fazer. Estudar e refletir, para ver onde nós podemos melhorar. O arrependimento lhe apressa a reabilitação, mas não o absolve. Diante dele, não se desdobra o futuro, que jamais se lhe tranca. Ou seja, ainda precisarei encontrar aquela situação. Tá? E nós vamos agora para o último conteúdo deste livro, que nós falamos da duração das penas. Né? Então, quanto tempo dura esse rever o aprendizado? Quanto tempo, quantas encarnações? Qual o período que eu vou ter que encontrar o que eu fiz? Tudo vai depender deste despertar ser, primeiro, verdadeiro. Porque às vezes nós encontramos o contato com a luz, o contato com o cristianismo, com as diferentes doutrinas que buscam o Pai, e a pessoa tem uma transformação imediata. Ela começa a frequentar, seja a seara, seja a igreja, seja o budismo, seja qualquer coisa, qualquer doutrina, ou qualquer instituição. E ela rapidamente se transforma. Mas toda transformação, ela precisa ser verdadeira, não só na nossa parte intelectual. O que nos preocupa demais sempre, como monitores, como estudiosos, como professores, é o aluno assimilar o conhecimento sem a memorização, vamos dizer assim, que é um processo de aprendizagem totalmente diferente. Uma coisa é vocês memorizarem o livro, nós, né, eu também, memorizarmos o livro, essas 1002 perguntas, saber todas as respostas, entender o conteúdo. Outra coisa é este conteúdo estar vivo dentro de mim. É totalmente diferente. Então, este tempo de arrependimento, ele não depende de eu compreender o que eu fiz e compreender o correto. Não é o tempo de eu entender o que eu deveria ter feito somente, mas eu efetivamente fazer.
Então, esta duração das penas, enquanto nós não voltarmos a encontrar o local que geramos de dor, o ambiente semelhante ao que causamos, e fazermos a tarefa adequadamente, este arrependimento, esta consciência, como nós já estudamos anteriormente, não vai nos dar muita paz, porque a consciência é o sinal interno, é a luz de Deus dizendo: o caminho é este. Nós sabotamos essa luz, nós inventamos desculpas na Terra, nós arrumamos muito problema, nós falamos que nós não temos tempo, nós vamos correndo para lá e para cá, nós falamos era assim mesmo, eu fiz porque eu era assim mesmo, e nós vamos sabotando essa luz, mas ela está lá, alertando, 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 e nós sabemos que ela está lá, e nós sabemos o caminho correto, mas nós achamos milhares de situações, porque voltar ao trabalho mal feito dói. Dói porque nós temos que não só rever a nossa falta, mas ver o que nós geramos. Então, este tempo é muito individual para cada um de nós. O que vai ser cobrado para o espírito de luz não vai ser cobrado na nossa consciência ainda menos evoluída. As condições de exigência dentro desta luz, desta centelha sagrada, dependem da nossa evolução. E dependem, dentro desta evolução, do nosso reconhecimento de mudança. Então, eu não posso exigir de um aluno de primeiro ano do fundamental o que eu exijo do sétimo ano do fundamental. Mas este do primeiro ano tem que estar sabendo ali o conteúdo adequadamente para aquele momento. Então, a espiritualidade sempre nos ensina algumas coisas fundamentais para a gente encerrar esse curso. Não hoje, talvez, mas na próxima aula. O Pai não pune. O que nos alerta é a luz divina interna, é a consciência. É necessário rever o erro para que a gente aprenda efetivamente e transforme a ação. E este tempo só depende da nossa resiliência. De nos curvarmos a Deus, a esta luz, e falarmos: realmente, isto não está bom. Eu quero alcançar uma condição diferente. E não é tudo de uma vez, senão é o fanatismo. Né? Hoje eu não erro mais, hoje eu não peco mais. Por isso que nós temos as diferentes provas, porque a gente vai. Tem hora que a gente pensa assim, né? Eu achei que nessa eu não caía mais. A gente não pensa isso às vezes? A gente vai caminhando naquela situação, de repente, naquilo que a gente está conseguindo, a gente escorrega. Daí a gente volta de novo. Esta força para a mudança é a nossa resiliência. E como Jesus nos ensinou a ser resiliente? Estudando e vigiando. E efetivamente exercendo a caridade em todas as nossas ações. E se nós temos dúvida de como agir, nós temos uma pergunta a fazer para nós. Como Jesus agiria? O que Jesus faria com esta pessoa que fez isto para mim? Como Jesus agiria? Nós não somos o Cristo e nem conseguimos a condição dele. Mas para a nossa reeducação espiritual, quando nós temos dúvida, como Jesus me ensinaria? O que o Evangelho tem a me dizer? E quando não vem a resposta, é muito fácil. A gente pega nosso livro, que nós temos, abrimos, e o alto vai nos trazer a resposta. Porque Jesus disse para nós, e a espiritualidade, através do Espírito da Verdade. Se vocês pedirem a cura, talvez não venha. Se vocês pedirem o dinheiro, talvez não venha. Se vocês pedirem um bom casamento, talvez não venha. Se vocês pedirem um emprego melhor, talvez não venha. Se vocês pedirem a cura imediata de uma doença, talvez ela não venha. Mas há algo que não existe negação quando pedido.
que é o esclarecimento e a força de Deus sobre as nossas vidas. Então, a hora que a gente pede, Pai, mostra o caminho, com humildade. Se a gente abrir o Evangelho, a resposta vem imediata. Pode ser o Fonte Viva, pode ser um livro de passagens, mas o Evangelho é o foco maior de tudo, porque ali tem as palavras do Cristo. Então vamos abrir. Se a resiliência estiver difícil, vamos abrir e ver qual é o aprendizado que nos falta para não precisar tanta resiliência, tanto sofrimento ali para aquela situação, para aquilo se tornar natural, para aquilo se tornar um gesto espontâneo. Então essa reeducação é contínua e quanto mais cedo ela acontecer, melhor. E esse mais cedo não é pela idade cronológica na Terra. Se aconteceu nessa encarnação, maravilha. Estamos tendo a consciência espiritual nessa encarnação, que maravilha. Estamos em mudança de era, as mudanças vão ocorrer. Que bom que a gente pode estar tendo esclarecimento dessas mudanças. Mas sem o fanatismo. Porque o fanatismo é o fariseu. O fariseu era o fanático, ele sabia tudo, ele conhecia tudo, ele achava que sabia mais que o Cristo. A condenação de Jesus foi pelos fariseus, não foi pelo governo romano, pelo Império Romano. Os fariseus condenaram Jesus. Os religiosos condenaram Jesus. Os religiosos armaram para Jesus, porque Jesus trazia a verdade. Eles traziam o quê? A enganação. Eu sei as leis, eu sei os escribas também, eu sei falar, eu sei escrever, eu conheço as leis mosaicas, eu conheço os hábitos, a cultura, eu conheço a origem, né, de todas as tribos, nós sabemos tudo. Então, nós temos o poder espiritual. Então, que o nosso estudo seja sempre pautado em Jesus, os seus apóstolos. Então, que este tempo, como volta a pergunta, este tempo de acordar para os erros ocorra. E que não seja uma culpa, porque todos nós estamos neste processo. Ninguém pode julgar ninguém, porque está todo mundo no mesmo processo. Todos. E a gente acha que já passou naquela provinha, aí vem uma paulada, vem uma prova, vem uma situação um pouquinho mais difícil. E a gente escorrega. Ou não. Então, vamos caminhando. Que bom que nós estamos despertando. Então, esse é um ponto importante. Mas que esse despertar seja para nós e para os nossos irmãos, cristãos ou não, um despertar salutar. Tá bom? Pergunta 14ª. Em que se baseia a duração dos sofrimentos do culpado? No tempo que ele necessita. Então, repete um pouquinho as perguntas, né? No tempo necessário a que se melhore, sendo o estado de sofrimento ou de felicidade proporcional ao grau de purificação do espírito. A duração e a natureza dos sofrimentos dependem do tempo que ele gaste em se melhorar. Se a gente quiser fazer uma experiência de como é se sentir em paz, a paz crística, né, essa paz que Jesus fala, da paz em Deus, é só a gente fechar os olhos, nos conectar a Jesus, mentalizar Jesus, ou na abertura, como nós fazemos aqui no nosso estudo, ou na seara, onde for, no local de natureza, ou na nossa casa. Fechar os olhos e se ligar a Jesus, se ligar a Deus e mentalizar Jesus. Todo aquele cansaço que a gente está sentindo do dia, toda a irritação, toda a tensão, ela vai embora. Porque nós ativamos o quê? Como diz aqui, a paz da purificação do espírito. Então nós temos, através de Jesus, toda a receita para não sofrer mais. E a gente passa muito isso aqui, porque está num momento difícil. O planeta está num momento muito difícil. Todos nós estamos sendo muito provados, todos nós. Não é? E a quem mais foi dado, mais será exigido. Quanto mais a gente acha que caminhou, mais provas virão, mais irmãos em desespero chegarão perto, mais problemas você encontrará para você estar ali numa ação de trabalho. Os trabalhadores da última hora. A gente sabia que não ia ser fácil, né? Então vamos para frente.
À medida em que progride e que os sentimentos lhe depuram, seus sofrimentos diminuem e mudam de natureza. Então vamos fazer esse exercício. Deu desespero, deu sofrimento. Abre o Evangelho, mentaliza Jesus. Isso a gente pode fazer em qualquer lugar. No trabalho, no estudo, aqui, né? Pergunta 15ª. Ao espírito sofredor, o tempo se afigura tão ou menos longo do quanto está vivo? Então vamos lá. Quando que o tempo demora para passar? Quando nós estamos o quê? Desesperados, sofrendo, preocupados. Quando a gente está super bem, feliz, realizado, com a melhor companhia, tudo pacífico, o que acontece? O tempo não voa? A espiritualidade é assim, quanto mais evolui, mais rápido passa o tempo, porque a vibração é outra. Eles vibram de uma forma mais rápida e o tempo passa mais rápido. Aquele que sofre, aquele que se condena, aquele que está em perturbação espiritual, o tempo é longo. O tempo é sentido, vamos dizer assim. Né? Então, tudo depende da vibração que nós... Tudo é energia. O corpo é energia, não existe nada sólido. Até a matéria, ela se modifica com a energia. Senão não haveria... Como Jesus curava? Jesus mutava uma célula, um tumor, uma córnea, para fazer a pessoa enxergar. O que ele fazia? Ele mexia materialmente. Então, a energia toda, de uma forma mais rápida, mais etérea, interferia na matéria densa, em terceira dimensão. Então, é assim que Jesus curava. Mexendo nas moléculas, mexendo nos átomos, mexendo na estrutura material. E este tempo se define de acordo com a sutileza da vibração ou com a densidade da vibração. Certo? Parece-lhes longo. Para ele não existe o sono. Por que não existe o sono? Peraí, deixa eu ver aqui só qualquer pergunta. Desculpa. Ao espírito sofredor, sim, ele não tem paz, né? O tempo demora, ele fica pensando, os pensamentos dele são densos. Então, quanto mais sofredor, mais demorado é esse tempo. Já chegaram a certa purificação. O tempo, por assim dizer, se apega diante do infinito. Só os espíritos que já chegaram a certo grau de purificação, o tempo, por assim dizer, se apaga diante do infinito. Quer dizer, o tempo, para o espírito evoluído, tem passado e futuro? Não. É como aquele que subiu a montanha, né? A gente dá esse exemplo. Sobe a montanha, lá de cima, você está evoluído, você vê tudo. Você vê o que você já andou, você vê a trilha que você já passou, você vê a trilha que você vai passar, você vê o pasto lá na frente, você vê o horizonte. Então, quanto mais sobe o espírito, mais ele enxerga o todo, sem a noção temporal. A noção temporal é uma coisa tridimensional, é uma coisa da Terra, é uma coisa das energias de quarta dimensão, de quinta dimensão, depois não tem mais. Os espíritos evoluídos, eles têm flashes de visão. É que a gente não consegue compreender porque é muito acima da nossa condição, mas é assim que funciona. Então, o tempo está condicionado à terceira dimensão. Nós aqui vamos caminhando, e nem a gente está lá no pasto, o espírito de luz está lá no alto da montanha, nós estamos ali embaixo, a gente não consegue ver o que está do outro lado da montanha, a gente não vê o que já passou, a trilha que já passou, porque a trilha só vê os passos aqui da primeira curva, depois da segunda curva não vê mais. A gente vai caminhando ali, ó, devagarzinho. Eu espero que a gente já esteja começando a subir um pouquinho o morro, né, para a gente já ter uma noção melhor do que vem e do que foi, para que a gente possa passar por essa situação. Poderão durar eternamente os sofrimentos do espírito? Isso é importantíssimo. O sofrimento vai durar enquanto a gente não despertar. O Pai vai deixar a pessoa sofrer infinitamente? O espiritismo não aceita, como algumas doutrinas espiritualistas que falam que o espírito chega num ponto de degradação que ele se anula. Nós não acreditamos nisso. O kardecismo não acredita nisso, e nós entendemos que o Pai, na sua bondade, ele veio à Terra para recuperar estes irmãos relutantes ao desenvolvimento, que somos todos nós. Ele não vai deixar ninguém para trás. E ele disse isso em vários momentos do Evangelho. E o que o Pai falou é a verdade, é a lei. Ele representa o divino. Ele tem consciência do divino. E ele disse para nós.
Enquanto não voltar a última ovelha desgarrada, o pastor não vai ter sossego. Ou seja, não vai parar o trabalho sobre a Terra enquanto este planeta não se tornar um planeta de luz. Pode ficar lá num planeta exílio um tempo, esses espíritos totalmente perversos, espíritos que prejudicaram a humanidade, que têm um pouquinho de dificuldade de acordar, tudo bem, eles podem demorar, podem estar ali assessorados em pseudo-prisões planetárias, mas uma hora eles vão precisar evoluir. Pode demorar. O pai não exige que todo mundo mude em um ano, mas vai ter a evolução de todos. Tá? Então, vai depender do tempo de cada um de nós, mas um dia todo mundo vai se modificar. Então, a resposta: poderiam, se ele pudesse ser eternamente mal, isto é, se jamais se arrependesse e melhorasse, sofreria eternamente. Deus, porém, não criou seus seres tendo por destino permanecerem votados perpetuamente ao mal. Por que não nasceram para isso, com o mal? Porque tem a centelha sagrada, tem a centelha divina, e a centelha divina está no irmão mais sofredor da Terra. E esta centelha está pulsando, está chamando, está alertando, está mostrando. Uma hora ela vai ter força suficiente para tocar este irmão. Apenas os criou a todos simples e ignorantes, tendo todos, no entanto, que progredir em tempo mais ou menos longo, conforme decorrer da vontade de cada um. Mais ou menos tardia pode ser a vontade, do mesmo modo que as crianças mais ou menos precoces. Porém, cedo ou tarde, ela aparece por efeito da irresistível necessidade que o espírito sente de sair da inferioridade e de se tornar feliz. Eminentemente sábia e magnânime é, pois a lei que rege a duração das penas, porquanto subordinada essa duração aos esforços do espírito. Então, esse fim de sofrimento está subordinado ao quê? A nossa força de vontade. Jamais o priva de seu livre-arbítrio. Se deste faz ele mau uso, sofre consequências. É muito comum a espiritualidade se utilizar de parentes evoluídos para resgatar esses irmãos que não conseguem se ater à luz que os chama. Então, nos processos de esclarecimento espiritual, que a gente chama de orientação, as conhecidas doutrinações dos espíritos irmãozinhos não esclarecidos, o que é trazido para esses irmãos? Os parentes. Aquela avó maravilhosa que ele tinha, que ele não lembra mais. Aquela mãezinha maravilhosa, aquele paizinho maravilhoso, aquele filho. Espíritos que já evoluíram e que, assim como o bom pastor, não sossegam enquanto todos os seus irmãos de família não estiverem evoluídos. E eles vão ali. E tocado pelo amor que eles lembram, que um dia eles tiveram, eles se regeneram. Então, é muito comum a espiritualidade trazer parentes para a crosta, para trabalharem pelos... acho que nos missionários, não, acho que no próprio nosso lar, a gente tem uma passagem que fala sobre a volta da mãe para buscar um filho. Não sei se é nos missionários ou não, agora não estou lembrando, tem uma passagem. Então, a gente tem constantemente. E para nós aqui, que a gente está encarnado, vivendo a vidinha mais ou menos, nós temos os parentes espirituais também evoluídos e os guias, que vêm nos chamar. Olha, presta atenção aí nesse caminho, isso aí não está muito bom, não. Às vezes não é só guia, é parente espiritual evoluído que vem nos ajudar. A gente pode nem lembrar deles, pode ser de outra encarnação, mas eles estão ali trabalhando por nós. Tá bom? 1007. Haverá espíritos que nunca se arrependem? Não, né? Os de arrependimento mais tardio, porém, pretendem-se que nunca se melhorarão, fora negar a lei do progresso e dizer que a criança não pode se tornar um homem. Então, todos irão evoluir, todos chegarão ao esclarecimento. 1008. Depende sempre a vontade do espírito a duração das penas? Alguma não haverá que lhe seja imposta por tempo determinado? Veja bem, irmãos muito primitivos, que não querem nem encarnar, né? Porque eles têm medo de encarnar, porque eles sabem que aqui eles vão encontrar uma situação não muito tranquila. Irmãos que vibram o ódio, a vingança, a violência.
Eles têm medo de encarnar. Eles falam, eu vou encarnar e a coisa vai complicar. Eles recuam o encarne. Para estes irmãos, a gente chama de encarnação compulsória. O que a espiritualidade faz? Eles sabem que esses irmãos vão desenvolver a evolução espiritual passando as provas que eles vão passar. Então, sem a vontade do espírito, ele compulsoriamente, ele encarna, ele é obrigado a encarnar, ele vai meio à força, vai? Ele tem a união, a programação. Esse espírito não faz parte do programa de encarne, como a gente espera fazer. Esse irmão, ele não faz parte do projeto, do consentimento, ele nasce ali, meio que, ele às vezes é até desligado, até inconscientemente, ele é trazido para o ventre materno, para o encarne, tá bom? Então, neste caso, para o bem deste irmão, não é punição, para que ele evolua. Ah, não quero. Não, você vai meio na marra. Você vai porque vai ser bom para você, né? E aí é um encarne compulsório. Então, sim, ao espírito podem ser impostas penas por determinado tempo, a encarnação compulsória. Mas Deus, que só quer o bem de suas criaturas, acolhe sempre o arrependimento e, enfim, frutífero, jamais fica o desejo que o espírito manifeste de se melhorar. Então, ele vai vir aqui, ele vai esquecer quem ele era, a gente tem o véu do esquecimento, ele vem meio na marra, ele esquece, e aqui ele tem uma mãe amorosa. A espiritualidade também não vai deixar ele, né, sem um acolhimento. Vai ter uma mãe amorosa, vai ter um pai amoroso, vai ter alguém que vai despertar esse irmão. Alguém de luz vai aceitar pegar esse irmão difícil para acolhê-lo, para que ele busque a melhora. Então, o encarne não vai ser assim, você vai só sofrer. Você vai ter alguém que vai te direcionar, além do seu anjo da guarda, tá? Então, neste caso, a gente não diz que é uma pena, vamos dizer assim, mas é um programa espiritual da espiritualidade para ajudar um irmão que está numa situação muito precária de desenvolvimento espiritual, tá bom? Os irmãozinhos sofredores mesmo. 1009, dá tempo? Dá tempo. Assim, as penas impostas jamais o são por toda a eternidade. Deus é bom, Deus é amor, Deus é luz. As penas só existem para os espíritos que ainda não encontraram o seu desenvolvimento, para os espíritos que não chegaram à perfeição. Nós estamos muito longe da perfeição, perfeito só Deus, então nós estamos aí no caminho da busca do aprimoramento. Nós passamos dessa fase, evoluímos para a condição terra, nós aqui, terceira dimensão, nós estamos ok. Nós vamos enfrentar um novo desafio, os mundos regenerativos. Muitas encarnações nos mundos regenerativos. Com muito menos peso, porque o espírito está melhor, o espírito já está curado, ele já não está tão denso, ele não está tão rebelde. Tudo é mais fácil, porque ele está ali mais lapidado. O que não significa que ele não vai ter prova, não vai ter ali missões. O começo da regeneração não é só tranquilidade, ele também tem ali a passagem da fase de expiação e prova para a regeneração, nada é aos saltos, tudo é gradual, tudo é de acordo com a condição do espírito. Mas vai melhorando. Por quê? Porque o Cristo já fala forte dentro de nós. O Cristo já domina dentro de nós. Aí tudo fica mais fácil, né? Então vamos lá. Assim as penas impostas jamais o são a toda a eternidade? Interrogai o vosso bom senso, a vossa razão, e perguntai-lhe se uma condenação perpétua, motivada por alguns momentos de erro, não seria a negação da bondade de Deus, que é, com efeito, a duração da vida, ainda quando de 100 anos em face à eternidade? Eternidade, compreendeis bem esta palavra. Sofrimentos, torturas sem fim, sem esperança, por causa de algumas faltas, o vosso juízo não repele semelhante ideia, que os antigos tenham considerado o Senhor do universo um Deus terrível, cioso e vingativo. Concebe-se na ignorância em que se achavam, atribuíam à divindade as paixões dos homens. Esse, todavia, não é o Deus dos cristãos, que classifica como virtudes primordiais o amor, a caridade, a misericórdia, o esquecimento das ofensas.
Poderia ele carecer das qualidades cuja posse prescreve como um dever às suas criaturas? Não haverá contradição em se lhe atribuir a bondade infinita uma vingança também infinita? Dizeis que, acima de tudo, ele é justo e que o homem não lhe compreende a justiça, mas a justiça não exclui a bondade. E ele não seria bom se condenasse a eternas e horríveis penas a maioria das suas criaturas. Teria o direito de fazer da justiça uma obrigação para seus filhos, se lhes não desse meio de compreendê-la? Aliás, no fazer que a duração das penas dependa dos esforços do culpado, não está toda a sublimidade da justiça unida à bondade? Aí é que se encontra a verdade dessa sentença. A cada um, segundo as suas obras. Acho que não tinha forma melhor de fechar do que com as palavras de Santo Agostinho, né? O que nós temos agora? Textos dos irmãos de luz, dos espíritos esclarecidos, falando sobre a temática do último capítulo, passagens de Platão, passagens que eu gostaria que vocês todos lessem, e existe um capítulo, que seria para a próxima aula, para a gente encerrar o livro, que fala sobre o purgatório e a ressurreição, tá? Então, eu vou pedir o que para vocês? A gente vai ter um feriado aí, tem 15 dias para o próximo encontro, que vocês leiam estes textos de Santo Agostinho novamente, que é importantíssimo, os textos de Lamennais, de Platão e de Paulo. E na próxima aula a gente encerra com as perguntas sobre o purgatório e a ressurreição da carne. Pode ser assim? Vocês leem? A gente tem aí umas 6 perguntas para a próxima aula para encerrar o curso. Então, eu peço que vocês leiam, especialmente a passagem de Paulo. A gente sabe que os filósofos foram enviados, vieram 500 anos antes de Cristo, Platão e Sócrates, para preparar o caminho do Cristo. Então, esses pensadores, eles nada mais justo de que colocá-los como precursores para a chegada de Jesus, para preparar o terreno na Terra para a chegada do Cristo. Então, leiam Platão, leiam Sócrates e leiam neste texto Paulo. Tem aí umas 4, 5 páginas para vocês lerem. Até a próxima aula. Então, daqui a 15 dias a gente volta para encerrar o curso. Tá bom?